Olá, cartomáticos! Esse é o canal Cartomática FC e eu sou o Cartoleiro Matemático. Vamos às escalações da rodada 14 no Cartola FC. Nosso time principal, Cartomática FC, na última rodada fez 70 pontos, né? Foi uma pontuação boa, então vamos ficar de olho aí num time que possa manter uma boa média, mas também que possa fazer algumas apostas aí para essa rodada, né? Vamos fazer primeiro um esqueleto, uma base do nosso time, jogadores que não podem ficar de fora, né? Então, por exemplo, aqui eu não posso deixar o PP de fora no ataque. Meio de campo eu não posso deixar o Galhardo. Na lateral, na zaga, o David Braz, não posso deixar de fora, né? Então, esses três jogadores são os jogadores base principais. E aí a gente vai montando o time em cima dessa nossa base. Vamos para o ataque. O ataque, temos boas opções aí. Temos o Keno, temos o Pedro, o Bruno Henrique, né? Mas eu vou fugir um pouco do mais escalado, que é o Pedro. Vou colocar o Bruno Henrique, do Flamengo. Vem vindo de uma recuperação, mas de uma lesão, então pode acabar saindo bem. Vou colocar ele, tá todo mundo muito em cima do Pedro, né? Eu não gosto muito de ir em cima dos mais escalados, então vou no Bruno Henrique e vou fazer uma aposta no ataque. O Wesley também seria uma boa opção, tá? É um jogador que vem manter uma boa média mesmo sem gol e sem assistência, tá? Foi o maior pontuador da rodada anterior, vai aparecer em algum dos nossos times, mas eu vou colocar uma apostinha aqui, que é o Vinícius do Goiás. Então olha só, as pontuações dele, já tem 3 gols no campeonato já, tá? Vem pontuando bem. Então vou fazer essa aposta. Eu quero fazer uma aposta para diferenciar no ataque, para não ficar tão parecido com todo mundo. No meio de campo eu vou colocar o Rafael Veiga. Botafogo dá muito espaço para meia. Uma outra opção também poderia ser o Patrick de Paula, também do Palmeiras. O Nenê é uma boa opção. O Raul também é uma boa opção. O Citadini e o Gabriel do Corinthians correm um pouco por fora, né? No Flamengo tem o Diego, tem o Gerson, são boas opções também. Mas eu vou colocar o Bosquilha. Vou dobrar o meio de campo do Internacional, que enfrenta o RB Bragantino fora de casa, mas também não é um grande time assim, né? Então tem tudo para o meio de campo do Internacional pontuar bem. Nosso lateral, vou colocar o Abner Vinícius, né? O Ceará cede muita pontuação ali, muito desarme, principalmente o Bruno Pacheco ali. Então Abner Vinícius é uma boa. Temos outras opções também, como o Nino Paraíba, do Bahia, né? Aquele lado ali do Vasco não tá legal, né? Com Pikachu, não sabemos quem vai jogar. Temos o Arana também, Diogo Barbosa, Guga, também uma boa. Mas eu vou colocar o Felipe Luiz. Tá? O Sport tem cedido muita pontuação ali para lateral. É um jogo em casa, o Flamengo vai para cima. Então, quem sabe até mantém SG, né? Tô apostando um pouco no SG, tanto do Flamengo quanto no SG do Grêmio também. Nosso outro zagueiro, para fazer companhia aqui ao David Braz, nós temos o Natan do Flamengo, que é uma boa, mas eu não quero dobrar. O Rabelo do Atlético Mineiro, Ricardo Graça, também é uma boa opção, tá? Cuesta, mas eu tô por fora do Cuesta, não coloco mais o Cuesta no meu time. E o Hever também seria uma boa, mas eu vou colocar Luan do Palmeiras. Temos o Luan, temos o Felipe Melo, mas o Felipe Melo é bom pro ataque, né? Pode chegar ali, fazer um gol de cabeça ou até cabecear a finalização defendida para fora, mas eu fico um pouco com receio do Felipe Melo aqui nesse time principal, ele não vai aparecer, então eu prefiro colocar o Luan.
E o nosso goleiro, temos a opção aí de colocar o Vanderlei, é uma boa também, né? Não sabemos... Cadê? Vamos ver se tem aqui. Ó, o Hugo Souza também do Flamengo é uma boa. Jailson do Palmeiras também é uma boa. Mas eu vou colocar o Fernando Miguel, pois o Vasco dá muito espaço para o jogador chegar ali finalizando. E aí e tem imitado o goleiro, né? O Luan Poli na última rodada fez uma boa pontuação. Então quem sabe o Fernando Miguel aí também faça. Nosso técnico, para fechar aqui, será o Renato Gaúcho. Então conseguimos montar um time bom, sem precisar se preocupar com cartoletas, tá? Esse time ficou custando R$ 117,61. E o nosso capitão será o Galhardo. Vou colocar o Galhardo como capitão. Temos a opção aí de botar o PP como capitão, o Veiga também seria uma boa, quem colocou o Pedro também seria uma boa, mas eu vou com o Galhardo de capitão para poder não ficar... Não, o capitão mais escalado é o Pedro e o Keno, né? Só que o Keno enfrenta o Fortaleza e não sei se seria uma boa o Keno, né? Pode imitar sim, mas eu não quis colocar ele pelos números, não é uma boa, os números do Fortaleza. Então eu prefiro colocar o Galhardo, que é uma opção mais segura. Tá? Então, esse é o nosso time principal, Cartomatic FC, para essa rodada 14, custando apenas 117 cartoletas. Ele vem com Bruno Henrique, Vinícius e PP no ataque, meio de campo com Rafael Veiga, Bosquilha e o capitão Galhardo. Nas laterais, o Abner Vinícius e o Felipe Luiz, zagueiro, o David Braz, Luan, goleiro Fernando Miguel e o técnico será o Renato Gaúcho. Nosso time na média, aquele time com umas médias altas ou jogadores que possam manter uma boa média. Tá aqui a escalação no campinho, mas eu vou colocar aqui a outra forma para vocês verem as médias. Vamos começar aqui pelo ataque, né? Keno, média acima de 5, Vinícius também acima de 5 e PP também acima de 5, médias boas. No meio de campo, Thiago Galhardo, Veiga e Nenê. A zaga aqui tá com a pontuação aqui de 3,31, 3,61, mas são jogadores que podem ter uma média muito boa, tá? Abner Vinícius também pode ter uma média muito boa, mas o Ricardo é uma das médias maiores do Cartola, tá? Como zagueiro. Guga é a maior média, então coloquei ele, e o João Paulo será o goleiro, tá? Esse time ficou custando 127,30, foi o time mais caro que eu escalei, tá? Então, esse é o nosso time na média. Nosso time pão duro, aquele time com jogadores até 10 cartoletas. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Ó, o custo, ninguém passou. Mais caro aqui o Abner 9,59. 9,80 o Rafael Veiga. 9,3 o Domenic, jogadores sempre abaixo de 10, ou às vezes passa até um pouquinho. Esse time ficou custando 86,50 cartoletas. Vem com Pedro como capitão, Wesley e Vinícius no ataque, meio de campo com Patrick de Paula, Rafael Veiga e Bosquilha, lateral Felipe Luiz e Abner Vinícius, a zaga David Braz e Luan, e o goleiro será o Fernando Miguel com o Domenic Dorren do Flamengo como técnico, tá? Esse é o nosso time pão duro. Nosso time do contra, aquele time que eu escalo jogadores que jogam ao lado do mais escalado, vem com os mais escalados são PP, coloquei o Diego Souza, o Keno eu botei o Sacha, e Pedro, eu coloquei o Bruno Henrique e ainda como capitão, já que o Pedro é o mais escalado como capitão. Então, e Bruno Henrique, como já falei, é uma boa opção também. Então, esse ataque aqui tá um ataque poderoso. Os números, às vezes, não ajudam muito, como o Diego Souza e o Sacha, mas quem sabe nessa rodada eles consigam pontuar bem. O meio de campo, o mais escalado é o Galhardo, botei o Bosquilha. O Rafael Veiga, eu coloquei o Patrick de Paula. E o Nenê, e eu coloquei o Dodge. Excelente meio de campo, excelente. Na lateral, o mais escalado é o Felipe Luiz, eu botei o Isla.
o Diogo Barbosa, eu botei o Orejuela. Na zaga, o mais escalado é o David Braz, coloquei o Paulo Miranda e o Natan, só que nós não temos um outro mais escalado, um outro jogador na zaga ainda do Flamengo. Então, para não colocar algum jogador em dúvida, eu coloquei o Maidana, que enfrenta exatamente o Flamengo, né? Então, tem a questão de estar botando o Bruno Henrique aqui, SG e tal, mas é para contrariar. E no gol, o mais escalado é o Vanderlei, mas aí eu vou colocar o Wilson, que enfrenta o Grêmio fora de casa. Então o Grêmio tem tudo para marcar gol, o Wilson está aí para fazer defesas difíceis. E o técnico será o Jair Ventura, do Sport, que enfrenta o Flamengo. Esse time ficou custando 95,57 cartoletas. É o nosso time do contra para contrariar nessa rodada. E para fechar, o nosso time pessoal, professor Cartomática, coloquei umas apostas, né? O Wesley, PP e Vinícius no ataque, com o PP como capitão, bem diferente, né, do time principal, que eu tô ali com o Bruno Henrique e tal, mas estou fazendo mais apostas aqui. Meio de campo, dobrei o Palmeiras com o Rafael Veiga e o Patrick de Paula e vou colocar o Galhardo. Na lateral, estou com o Abnejo Vinícius e o Arana, né? Vou colocar a Arana aqui diferente para ver. Dupla de zaga é a mesma com David Braz e o Luan. E o goleiro será o Fernando Miguel, apostando aí que ele vai imitar, que o Bahia vai imitar o Fernando Miguel. E o técnico será o Renato Gaúcho. Esse time ficou custando 120,81 cartoletas. Um time bom, com preço muito bom também. Sempre escalo mais caro esse aqui, né? Acabou que na média foi o mais caro. Então, esses são nossos times para essa rodada 14. Vamos correr atrás da mitada de novo, da regularidade. Estou querendo mais de 70 pontos nessa rodada. E os números estão ajudando. Então, vamos em cima dos números com esses jogadores aí. Mas, futebol é uma caixinha de surpresa. Nem sempre o óbvio, os números são o que acontece no jogo, né? Então, não esqueça de nos seguir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, principalmente, nos seguir lá no Instagram. Qualquer atualização aparece lá no Instagram, no @cartomaticfc, e vamos mitar!